Nós vamos estudar neste vídeo as ferramentas básicas que permitem fazer programação concorrente em C++, que são as threads e os mutex. As threads são um mecanismo fundamental, o mecanismo mais básico que permite a programação concorrente. Antes de nos aprofundarmos nas threads, vamos ver o que é que se trata a programação concorrente e a programação distribuída, que é o objeto dessa nossa sessão. A programação concorrente, de uma maneira assim não muito precisa, mas fácil de entender, é quando você faz um, entre aspas, programa que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, em vez de trabalhar da forma como a gente trabalhava até agora, que a gente tem um programa com uma main, então aquele programa vai fazer uma coisa por vez, na thread é como se você tivesse um programa assim que tivesse 3 mains. Então ele fica executando aquelas 3 ao mesmo tempo, por isso que é concorrente. A concorrente é parecida com a programação paralela, porque muitas vezes a programação concorrente apenas simula um paralelismo, porque a gente tem um processador só, então o sistema operacional que vai fazer, se você tem vários processos entre aspas, paralelo, ele vai distribuir o tempo, executa um pedacinho de um pedacinho de outro, um pedacinho de outro, que dá a impressão, como isso é muito rápido, que os processos estão executando em paralelo. Inclusive assim que o nosso computador funciona. Você consegue, no computador, estar com o leitor de e-mail aberto, um browser, um compilador, tudo isso aberto ao mesmo tempo e dá a impressão que você está trabalhando com tudo ao mesmo tempo. Quando você for olhar no muito baixo nível, todos esses processos estão executando um pedacinho, outro pedacinho, que dá a impressão de que estão executando em paralelo. Claro, se o seu computador for um daqueles com multicores, que tiver 4, 5 cores, aí você pode ter pelo menos uma parte de paralelismo verdadeiro. Cada um dos processos está executando em um núcleo do processador. Mas em termos de programação de mais alto nível, a gente informa que pretende executar 3, 4, 5 tarefas em paralelo, entre aspas, utilizando threads. Apenas mencionando, já que a gente falou em programação concorrente distribuída, a programação distribuída é quando você faz um software que roda em computadores diferentes. O exemplo mais clássico disso é quando você utiliza a rede, a internet. Então você tem um programa, entre aspas, que uma parte, o browser roda aqui no seu computador e a outra parte, o servidor, roda lá na máquina da página que você está acessando. Esse é o tipo de programação distribuída, que é a ferramenta básica para implementar, que a gente vai estudar aqui, é o software que permite esta comunicação entre computadores. Então, dando após essa vista geral do que é a programação concorrente distribuída, vamos nos concentrar nas threads, que é o mecanismo básico que está por baixo de quase todo programa concorrente. O que a gente chama de uma thread é a menor sequência de instruções, ou seja, o menor programa, que pode ser gerenciado independentemente pelo sistema operacional. Existem outras escalas, coisas de maior amplitude. Por exemplo, a gente pode ter processo, que isso é, você lançou um editor de texto. Isso é um processo que está rodando no sistema operacional. Este processo, o seu programa editor de texto, por exemplo, o seu programa que implementa um jogo, ele pode ter uma thread ou várias threads. As várias threads que fazem parte do mesmo processo, elas compartilham algumas informações. Elas não são completamente independentes, como 2 processos diferentes são independentes. As threads, elas são semi-independentes, elas têm algumas coisas em comum. Por exemplo, o código executável é o mesmo nas duas e os valores de algumas variáveis são acessíveis em todas as threads do processo. Quais são essas variáveis? Aquelas variáveis que foram alocadas dinamicamente, você fez new, alocou uma área de memória, então esses valores são acessíveis a todas as threads do mesmo processo e as variáveis globais que o seu programa tem. Já as variáveis que são específicas das threads, ou seja, locais daquelas funções da thread, essas não são compartilháveis de uma thread para outra. Vamos falar rapidamente quais são as vantagens dessas aplicações multithread, mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre aspectos mais formais, estudo, porque para aqueles de vocês que forem fazer disciplinas na área de programação concorrente, vocês vão ver isso com mais detalhes. Vou apenas mencionar algumas vantagens que você tem ao aplicar paralelismo multithread no seu programa. Primeiro é a responsividade. Por exemplo, o exemplo mais clássico é suponha que você precisa esperar que o usuário digite alguma coisa. Se você fizer um programa normal, desses que a gente faz, você sabe que se você fizer cin e ficar esperando que o usuário digite a variável i, todo o resto do programa está parado. O que não é aceitável em muitas situações. Né? Você precisa que as tarefas importantes do
do seu processo continue em execução, mesmo enquanto você está bloqueado, fazendo, por exemplo, uma leitura de arquivo ou uma entrada de teclado. Então, a multithread torna o programa mais responsivo, aumenta a capacidade de resposta dele. A execução é mais rápida. Peguemos só o exemplo, se você tiver um computador com vários cores, com vários kernels, o seu programa pode ser executado ocupando todos os 4, todos os 8 cores do seu processador. E o compartilhamento e comunicação são simplificados. Se você precisa trocar dados, mensagens desses processos, é muito mais simples se for feito com thread do que com processos separados, porque as threads compartilham, por exemplo, as variáveis globais em comum. Não são só vantagens, nós temos também algumas desvantagens. Em linhas gerais, é porque fazer programação paralela é mais complicado, requer mais atenção e mais conhecimento do que fazer uma programação simples em monothread. O problema principal é a parte de sincronização. Se essas threads fizerem alterações, por exemplo, em valores que são compartilhados, o comportamento final do programa já não é tão previsível assim, porque vai depender de que thread vai alterar primeiro aquele valor. Então isso pode criar a chamada condição de corrida. É algo indesejado no software que indica que o resultado do software vai depender da ordem em que qual thread foi executada. Isso é um erro. Um software não pode exibir esse tipo de comportamento. Além disso, as threads podem criar outros problemas, tais como o problema de exclusão mútua, que você vai ter que prever. Se duas threads alteram o valor da variável i, elas não podem fazer isso ao mesmo tempo. E outro aspecto é que, se você comparar com dois processos separados, as threads, como elas fazem parte do mesmo processo, então uma operação ilegal, um acesso indevido de memória em uma thread, encerra todo o programa. Vamos ver como é que a gente implementa threads em C++. Primeiro, deixar claro que existia no passado uma forma bem mais complexa de trabalhar com threads, que era dependente do sistema operacional. A partir de C++ 2011, isso entrou como um padrão da linguagem, então a gente vai trabalhar apenas com uma versão mais moderna de thread em C++. Mas para isso precisa que o seu compilador seja capaz de compilar C++ 2011. Se você tem uma versão do CodeBlocks, por exemplo, onde isso não é autorizado por default, talvez você tenha de ir lá nas opções do projeto e clicar lá que você quer compilar seguindo o padrão C++ 2011. E também em alguns compiladores mais antigos, você tem de linkar com uma biblioteca pthread. Se isso for o caso, então também lá você vai lá no CodeBlocks, no seu projeto, e coloca esta opção de linkagem. Mas a classe thread, ela funciona de maneira bastante simples. Ela tem um construtor, então você vai criar um objeto do tipo thread. O construtor dele, você vai passar como parâmetro a função que você quer que seja executada pelaquela thread. Ou seja, quem vai ser o main daquela thread. A thread principal executa o main. As outras threads vão executar a função que você quiser. Você pode chamar de main 1, main 2 ou de qualquer nome. Basta que ela seja uma função. Aí você vai passar isso como parâmetro do construtor do objeto do tipo thread. Você pode passar como parâmetro só a função, ou se essa função tiver algum parâmetro, aí você pode passar como segundo, como terceiro, como quarto parâmetro do construtor. E ela tem poucas funções. Na realidade, quando você cria um objeto do tipo thread, aquela função já começa a se executar em paralelo e fica lá em paralelo. E você tem mecanismos de sincronização. Para você, por exemplo, só encerrar o programa principal quando essa thread auxiliar estiver encerrada. Para isso você tem o método join. Então você criou uma thread, criou um objeto A do tipo thread. Esse objeto A está associado a uma função qualquer. Você está executando lá e você no seu programa principal em algum momento vai fazer a.join, que é para ficar esperando que o programa principal só acabe quando a thread auxiliar acabar. Você pode, nas threads down de teste, desacoplar. Então, as threads ficam meio que dissociadas. Então, uma não depende mais da outra. Você, por exemplo, não pode dar mais join em uma das threads para ficar esperando que a outra, porque elas ficaram separadas. E você tem um teste, joinable, isso aqui retorna true ou false, que diz se você pode ou não dar join numa thread.
Pode ter acontecido de você já ter dado join outra vez, ter dado de teste, ter dado um erro na execução. Então, se ela não for joinable, você não deve dar o join nela. Vamos ver um exemplo de um programinha utilizando o thread que vocês têm no cigarro. Para executar este programa exemplo, eu criei um projeto que só tem um único código-fonte. Parece estranho se o meu projeto inteiro é composto de um único código-fonte, porque eu não compilo diretamente. Eu fiz assim só para mostrar aquele exemplo das coisas que você tem que fazer se você for compilar isso em um compilador que não seja tão moderno. Se você clicar aqui com o botão da direita, no nome do projeto, aqui Build Option, opções de como é que eu quero que esse programa seja compilado de cara, esse projeto no caso. É um projeto de um único arquivo. Aí vocês têm aqui, ó, Compiler Settings, as definições do compilador. Olhem aqui, ó, está escolhida esta opção aqui. Eu quero que ele seja compilado seguindo o padrão C++ 2011. No caso aqui, este meu compilador, ele tem a capacidade de compilar C++ 2011, mas às vezes o compilador é instalado de tal forma que ele tem a capacidade, mas ele não usa, ele compila o programa só de acordo com o padrão antigo. Então com isso aqui eu garanto que mesmo que o meu compilador não esteja por default já adotando o padrão mais novo, ele vai passar a adotar. E aqui nas opções do linkador, eu acrescentei aqui a biblioteca, dei um add, e acrescentei essa biblioteca pthread. Nesta minha versão do CodeBox não seria necessário, mas também não faz mal, eu coloquei. Então eu coloquei assim no cigarro, porque se vocês baixarem na maioria dos computadores que vocês tentarem instalar, mesmo que seja mais antigo, o projeto deve dar certo. Bom, mas aqui eu tenho o código-fonte do meu exemplo de threads. Se eu quero utilizar a classe thread, eu tenho de dar include thread. Muitas vezes com thread a gente também quer fazer temporizações, uma pausa de 1 segundo, pausa de tantos milissegundos, então você tem de incluir chrono. Se você tem duas threads, aqui eu vou ter as minhas duas funções, main e a main da thread. Então o meu programa vai executar essas duas coisas em paralelo. Muito provavelmente essas duas threads vão ter de comunicar em alguma forma e a mais tradicional é através de uma variável global. A gente já sabe disso em programação, que geralmente não se usa variáveis globais, porque elas não são uma boa técnica de programação, mas a exceção é quando você faz programação concorrente. Evidentemente, se você utilizar as variáveis globais, elas têm de ser no mínimo necessário para garantir a comunicação. Aqui eu estou fazendo dois programas, duas threads do mesmo programa, muito simples. Na realidade, simplesmente eu tenho esta variável global n e eu tenho uma thread que fica imprimindo o valor de n sem parar. Imprime n, espera 2 segundos, imprime n, espera 2 segundos, fica só fazendo isso e nunca sai disso. Faça isso enquanto n for menor ou igual que 5. Esta variável n, ela está servindo para duas coisas. Ela tanto contém informação, que é útil para a thread, ela que vai ser impressa, como também é o meu critério de parada. Normalmente, numa thread, você tem que ter alguma coisa sinalizada por uma variável global, que quando isso acontecer, as duas threads param. Aqui é o fato de n ser menor ou igual que 5. Quando isso acontecer, as duas threads param. Mas muitas vezes você pode criar um booleano aí, um flagzinho, parada ou stop, exit, e quando ele for true, as duas... Mas geralmente existe, isso implementado de uma forma de variável global. Então, a main thread simplesmente fica imprimindo o valor de n, e na thread principal, a primeira coisa que ela faz é criar a variável thr, que é um objeto da classe thread. Este objeto thr foi criado usando o construtor da classe thread, passando como parâmetro a função main_thread. Neste momento aqui, nesta linha 23, até a linha 22 eu tinha uma thread em execução. Da 23 em diante eu tenho duas threads. A main prossegue e esta aqui começa a ser executada. Aqui na main, fica esperando que o usuário digite, quando quiser, um novo valor para n. Só que notem que essa operação aqui não vai bloquear a impressão, porque a thread é independente. Então, se ele mudar o valor, ok. Na hora que ele mudar, o valor da variável global n é alterado. No próximo ciclo dessa thread, ela já imprime o valor alterado. Fica nisso enquanto n for menor do que 5. Nesta principal aqui, quando n for menor do que 5, o programa passa imediatamente aqui para a linha 32.
Para evitar que a main se encerre sem que a thread seja encerrada, porque ela tem que liberar recursos, então o que é que a gente faz? A gente vai dar o join, porque esta aqui se encerra imediatamente, essa aqui pode demorar um pouquinho, porque ela pode estar no meio do sleep dela aqui, ela não chegou ainda no teste onde ela vai reconhecer que é a hora de acabar. Então, fiz n menor end set, passo para cá, imprimo a mensagem aguardando o encerramento da thread, se ela for joinable, eu dou um join. Quando der o join, eu passo daqui, essa thread já vai estar encerrada e a main se encerra. Vamos ver esse programa em execução. Logo que o programa começa, a gente tem n igual a 0, n igual a 0 sendo impresso. E então, essa mensagem aqui veio da thread. Do programa principal veio a mensagem novo valor de n e está esperando que o usuário digite alguma coisa, mas não bloqueou a execução da thread. Se eu mudar o valor para 3, n igual a 3, na próxima vez que a thread imprimir, já vai imprimir n igual a 3. Se eu colocar um valor maior do que 5, que é o critério de parada, imediatamente o programa principal encerra, entra no join, logo depois a thread se encerra e o processo como um todo se conclui. Quando a gente programa utilizando threads, em muitas situações a gente vai se defrontar com um problema de necessidade de exclusão mútua. A exclusão mútua também é muito conhecida como mutex, que vem do inglês mutual exclude. Isso é uma técnica de programação que precisa ser utilizada para evitar que dois processos, ou duas threads, no nosso caso aqui, tenham acesso simultâneo a um recurso compartilhado. Algo que só pode ser utilizado por uma das duas por vez, não pode ser usado pelas duas ao mesmo tempo, e a gente tem que impedir que as duas tentem acessar. Essa trecho do programa onde as duas tentam acessar algo que só uma das duas pode entrar é a chamada seção crítica ou região crítica. A gente tem um mecanismo que só uma das threads esteja na região crítica ao mesmo tempo. O método mais simples de utilizar exclusão mútua é a utilização de uma coisa chamada um semáforo. O semáforo a gente pode ver como uma variável inteira que você só pode fazer duas coisas nela, assim, testar se ela é zero ou não e decrementar ou incrementar o valor dela. Só que essas duas operações, testar e incrementar ou decrementar, são atômicas. Ou seja, o sistema operacional garante que ele não vai interromper a sua thread no meio. Testou e quando incrementar, mudou o valor da thread. Não, isso é feito sempre ao mesmo tempo. Então, o que é que o programa faz? Ele pode decrementar o semáforo. Decrementar, se o valor dela for maior do que 0, ele decrementa e passa. Pronto, ele virou 0. Se outro programa tentar decrementar também a mesma variável, essa variável, o semáforo é comum aos dois, quando um semáforo é 0 e você tenta decrementar, você fica bloqueado ali, até que o valor dela se torne maior do que 1 e você consiga decrementar. Isto garante a exclusão mútua. Você coloca um semáforo de valor 1, que a gente chama mutex, que é o semáforo pode ter valor 4, 5, para permitir, se eu botar um semáforo de valor 4, 5, eu permito 4, 5 threads dentro da região crítica. Quando você bota um valor 1, você só permite uma thread na região crítica. Então você tem o semáforo, que é inicializado com valor 1, e ambas as threads, antes de entrarem na região crítica, vão usar a mesma instrução, decremente o semáforo. Só, se isso acontecer simultaneamente, só uma das duas consegue, a outra bloqueia. Então esse semáforo binário, digamos assim, que ele só pode ser 0 ou 1, é conhecido como mutex. A gente tem em C++ uma classe denominada mutex, que da mesma forma que a thread, você tem que tomar aqueles cuidados de ver se o seu compilador é novo, se não for, botar lá no projeto. Mas se você criar um objeto do tipo mutex, você tem duas instruções principais, lock e unlock. Lock é você capturar o mutex, ou seja, você ganhar o acesso à região crítica. Unlock, liberar o acesso à região crítica. Tem também, menos usada, mas a try lock, que seria um lock, mas que se der errado, aí retorne false, não bloqueie. Mas normalmente você dá o lock e o libera com um unlock. Vamos ver um exemplo de programa utilizando mutex. No programa exemplo mutex, eu pretendo usar threads e mutex, então dei include thread e mutex, inclui chrono também para utilizar a temporização. A minha função de thread é uma função muito simplinha. Ela recebe como parâmetro um char e imprime 100 linhas, cada linha dessas com 70 vezes esse char. Eu vou primeiro executar ela sem usar mutex. Ela imprime uma linha, espera 1 milissegundo. Imprime uma linha, espera 1 milissegundo, faz isso 100 vezes. O meu programa main
cria duas threads, TH1 e TH2. TH1 cria a thread passando como parâmetro asterisco e a outra passando como parâmetro cifrão. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, em paralelo, duas threads, uma querendo imprimir linhas de asterisco e outra querendo imprimir linhas de cifrão. Espero que as duas acabem e depois encerro o meu programa. Vamos ver como é que dá essa execução, como é que isso vai aparecer em tela. Quando eu executo esse programa, o resultado que eu tenho é este aqui. Se vocês olharem bem, não ficou as linhazinhas tudo bonitinho como eu queria. Vamos ver aqui do começo. Imprimiu 10, uma linha de asterisco, 11, uma linha de asterisco. Aí entrou a outra thread, imprimiu 10, uma ruma de cifrão, mas na hora que ele estava no meio da impressão dos cifrões, aí entrou a outra thread atrapalhando, aí começou a imprimir a 12, aí imprimiu a linha dela, aí depois a outra thread voltou. Ficou um negócio extremamente bagunçado, por quê? O acesso a esse console aí, eu queria que fosse feito em exclusão mútua. Enquanto uma está imprimindo a linhazinha dela, a outra não atrapalhasse. Como é que eu poderia conseguir isso? Utilizando mutex. Eu vou transformar o trecho do meu programa que escreve uma linha em uma região crítica. Como eu tenho a variável mtx do tipo mutex, que é uma variável global. Eu vou, antes de começar o for de 0 a 70, que imprime 70 caracteres, entrar na região crítica. Então, só uma das threads conseguirá dar lock no mutex. E, quando terminar de imprimir, eu libero a minha região crítica. Faço isso, espero 2 segundos e vou para a próxima. Isso deve dar um resultado bem melhor na execução do programa. Quando eu executo este programa agora, eu já tenho um comportamento bem mais elegante. Aqui, por exemplo, foi impresso o número 10 do asterisco, depois o 10 da cifrão. Asterisco, cifrão, asterisco, eles estão bem em ordem, mas não quer dizer que eles tenham de acontecer exatamente assim. Pode acontecer ter uma executar várias vezes, outra executar outra, mas o que interessa é que a impressão das linhas agora nunca é interrompida. Cada thread tem o direito exclusivo de imprimir nessa tela até que ela termine de imprimir os seus 70 caracteres. Só depois é que está liberado para ela mesma ou para outra. Eu vou aqui mencionar muito rapidamente que a utilização desse tipo de coisa, se você fizer mal feito, pode gerar sérios problemas. Então, por isso que existe um estudo, disciplinas específicas que estudam programação concorrente. Os problemas mais comuns que você pode ter na utilização de semáforos, o mais conhecido deles é o deadlock, que é quando você tem duas threads, suponha, duas threads que precisam de 2 semáforos. Ambas precisam dos 2. Aí, uma pega uma decrementa uma, a outra decrementa o outro. Aí fica as duas esperando que a outra libere o semáforo que ela pegou. Nenhuma das duas vai sair nunca daí e o programa trava em deadlock. E a outra situação é a situação de starvation, de inanição, quando você não usa uma regra coerente para decidir quem vai ter direito de pegar o semáforo, pode ser que uma das threads sempre pregue e a outra morra de fome, porque nunca tem acesso ao recurso. Apenas para ilustrar uma situação de deadlock, vamos ver esse exemplo que vocês têm aí no Cigar, que está intencionalmente mal programado para exibir esse comportamento. O programa principal lança 2 threads, T1 e T2, fica esperando que ambas terminem para dar join e depois encerra. O que faz cada uma dessas threads? Essas threads manipulam uma variável global determinada var. Uma das threads fica simplesmente somando 1 no valor da variável até que ela atinge o valor 5, volta para 1. A outra thread fica multiplicando por 2 essa mesma variável até que ela atinge o valor 10 e retorna para 2. Bem simples. O problema é que nós temos 2 mutex, M1 e M2. O que é que a gente vai fazer? Uma das threads primeiro captura o mutex M1, imprime o estado antes, captura M2 e imprime o estado depois. Depois libera M2 e M1 na ordem contrária do que capturou. Já a segunda thread pega os mesmos mutex, mas na ordem inversa. Esta aqui primeiro tenta decrementar M2, ou seja, captura o acesso à exclusão mútua 2, imprime o resultado antes, depois captura o acesso ao mutex 1 e imprime o resultado. Quando a gente tenta executar, o comportamento observado é o seguinte: a primeira thread conseguiu acesso, imprimiu o valor inicial, var igual a 1, somou 1, var passou a ser 2, liberou o acesso. Aí a thread 1 conseguiu acesso novamente, capturou o primeiro mutex e imprimiu o valor inicial 2. Enquanto isso,
a segunda thread também conseguiu o acesso, só que ao mutex trocado. Então, uma thread tem o acesso ao mutex M2 e a outra thread tem o acesso ao mutex M1. Ambas ficam esperando pela liberação do seguinte, nenhuma delas vai sair nunca e o programa está travado numa situação de deadlock.